Então, boa tarde, né, a Andiara, a Karina e a Ana, né, que vai ser a nossa relatora do dia de hoje. Nós vamos tratar de um texto, né, que foi sugerido pela Ana, né? A Ana trocou o texto, né? Então ela optou por esse, acho que é um capítulo de um livro, não é? Me parece aqui, né? Depois você poderia falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o título do texto, já traduzido, né, se chama Merleau-Ponty e a Agência, né, de um filósofo chamado Thomas Baldwin, né? Então, acho que é um texto aí, me pareceu realmente um texto aí importante para os estudos, os nossos estudos como um todo do grupo, né, que são de deficiência, mas também para animais não humanos, muito interessante, né? E com várias coisas aí que podem ser aproveitadas para os estudos de vocês, né? E vamos então, né, à relatoria do texto e vamos discutir um pouquinho esse texto aí de 14 páginas, salvo engano, tá, Ana? Então, Ana, você está com a palavra. Bom, boa tarde, pessoal. Esse texto, né, esse Thomas Baldwin, ele é um filósofo inglês. Ele é professor de filosofia na Universidade de York e ele trabalha bastante com o Merleau-Ponty. E o livro é The Routledge Handbook of Phenomenology of Agency, né? Então, ele reúne várias reflexões sobre a agência na fenomenologia e essa em particular é focada no Merleau-Ponty. E eu achei que seria interessante trabalhar com esse tema, porque ele é um tema que surge quando a gente pensa nos animais, né? Só que é um tema que geralmente está relacionado a aspectos da pessoalidade, né? E então, se a gente está tentando de algum modo se distanciar do animal como pessoa e pensar o animal enquanto, enfim, um sujeito na fenomenologia, eu achei que a agência era um conceito importante de pensar a partir da fenomenologia. E no final, eu achei um texto bem legal, porque principalmente eu tenho slides, se eu puder compartilhar, prof. Eu tenho que liberar aqui. Mas é um texto que Pronto, ele. já pode Oba! compartilhar, Ana. Vamos lá, deixa eu pôr aqui. Cadê, ó? Ele é um texto que ele é dividido. Vocês enxergam aqui meus slides? Estão enxergando direitinho? Sim, tá dando Sim? para ver. Ah, então tá bom. Então, é um texto que ele é dividido em alguns capítulos. Ele começa falando, né, desse tema além do dualismo, depois ele passa para o corpo ambíguo, depois intencionalidade corporal, agência e o último tópico é a vontade. Então, ele foi um texto que ele conversa muito com a fenomenologia da percepção do Merleau-Ponty. Então, ele me ajudou a entender algumas ideias de modo mais a con- a- me ajudou a afirmar algumas ideias assim da fenomenologia da percepção. E então por isso que eu achei que também interessaria ao grupo de um modo geral, porque são alguns conceitos básicos que servem para todas as pesquisas, né? Ele não fala, esse texto não é sobre animais, ele menciona brevemente animais, meio que como um exemplo, assim, mas ele não é sobre isso. E para mim, o tópico que foi o mais controverso é o último. Esse, para mim, é o que eu mais gostaria de ouvir a opinião de vocês e discutir, que é a vontade, porque justamente é onde o Baldwin vai dizer que o Merleau-Ponty não trata muito desse tópico, então ele faz uma interpretação do que ele acha que como a gente poderia pensar a vontade no Merleau-Ponty. E aí eu achei complicado o que ele fala com relação aos animais. Mas antes de chegar lá, vamos começar com o dualismo. E eu trabalhei muito nos meus slides com desenhos que eu usei, eu fiz os desenhos com as ferramentas do Canva, que eu usei para me ajudar também a entender, a visualizar o que estava sendo dito no texto. Então, espero que ajude também. O Merleau-Ponty, né? O Merleau-Ponty ele desafia o dualismo tradicional da mente e do corpo, que é aquele dualismo cartesiano que separa a consciência, né, de um lado, que é aquela consciência que existiria em si mesma, que é transcendental, etc., na qual a aparência e a realidade são a mesma coisa, e o corpo físico, que é a matéria, que é a animalidade. E o Merleau-Ponty, ele critica esse dualismo, e inclusive ele explicitamente fala que ele vai fugir desse dualismo.
E um exemplo de quando isso acontece, como isso acontece, que é trazido no texto, é quando ele discute a análise da praxia feita pelo neurologista alemão Hugo Lippmann. Para quem não sabe, eu não sabia, a praxia é a dificuldade de realizar alguns movimentos motores, mesmo quando a pessoa tem a vontade de praticar aquele ato, ela tem em tese a capacidade, mas de algum modo o comando, enfim, que ela dá para o corpo não é obedecido. Então, o Lippmann, ele entendia assim a praxia, né, que haveria aí uma normalidade, um dano cerebral, que faria com que a pessoa não pudesse converter as representações mentais dela, então ela visualizaria esse movimento que ela gostaria de fazer, mas ela não conseguiria converter isso na execução do movimento. E esse modo de enxergar isso, o Merleau-Ponty diz que tem um problema, porque como que você explica essa conexão entre você visualizar um movimento e você realizar esse movimento? Como que isso acontece, né? E aí ele propõe uma solução, que é essa que eu coloquei aí no slide. Eu estou trabalhando com... Eu peguei as citações do artigo, mas eu busquei as citações no livro traduzido para o português, então essa tradução não é minha. A apraxia só se tornará compreensível, só se fará justiça às observações de Lippmann, se o movimento a fazer puder ser antecipado sem selo por uma representação. E exatamente isso só é possível se a consciência é definida não como uma posição explícita dos seus objetos, mas, mais geralmente, como referência a um objeto prático, tanto quanto teórico, como ser no mundo. Se o corpo, por seu lado, é definido não como objeto entre todos os objetos, mas como veículo de ser no mundo. Então, Baldwin observa a maneira como Merleau-Ponty conecta sua concepção de referência a um objeto prático, que eu sublinhei, com dois temas centrais, né, do modo como Merleau-Ponty trata a agência. Primeiro, que como agentes, nós somos seres cujo ser é estar no mundo, né? E depois que o nosso corpo ele não é só um objeto entre outros. Esse nosso embodiment, essa nossa corporificação, essa nossa encarnação, né, é o veículo das nossas ações. E aí ele apresenta, o Merleau-Ponty apresenta a concepção alternativa, né, uma concepção alternativa de ação, nessa seguinte passagem que eu coloquei aí também para vocês. O que ele está se referindo nesse momento do texto aos psicólogos, né, exprimiam muito mal a bem da verdade, pela sensação sinestésica, era a originalidade dos movimentos que executo com o meu corpo. Eles antecipam diretamente a situação final. Minha intenção só esboça um percurso especial para ir ao encontro da meta primeiramente dada em seu lugar. Há como que um germe de movimento que só secundariamente se desenvolve como percurso objetivo. Movo os objetos exteriores com auxílio do meu próprio corpo, que os pega em um lugar para conduzi-los a outro. Então, né, eu movo, por exemplo, uma xícara com o meu próprio corpo, e ela sim, eu a movo e a conduzo de um lado para o outro. Mas ele, o corpo, né, essa mão que eu estou movimentando, eu o movo o corpo diretamente. Eu não o encontro em um ponto do espaço objetivo para levá-lo a um outro. Eu não preciso procurá-lo, ele já está comigo. Não preciso conduzi-lo em direção ao termo do movimento. Ele o alcança desde o começo e é ele que se lança a este termo. Lembrando que aqui a gente estava falando da praxia, né? Dessa questão de se a gente, como Lippmann entendia, se a gente primeiro visualizaria o movimento, né? E depois executaria esse movimento. E o que está acontecendo aqui é que Merleau-Ponty está propondo um outro modo de entender essa relação, né? Entre a nossa consciência e a realização desse movimento. Baldwin Tem, nota que... tem um pontinho que eu acho bem interessante aqui, é exatamente o que você está dizendo, né? E eu Uhum, acrescentaria apenas aquela situação em que, quando você executa um movimento, você pega o seu celular, você não está pensando sobre a sua mão indo pegar um celular, que isso é uma representação, não é? Você diretamente pega o celular, não é? Assim como você pega a caneta, pega outros objetos na sua mesa, você não vai ficar pensando racionalmente como isso se daria dentro da sua mente, né? Isso chama representação, né? Assim, de uma forma bastante é, é, não tão profunda, mas isso é uma representação, é você pensar sobre o movimento que você está executando, né? Então é justamente isso aí que o Merleau-Ponty ele vai criticar no Lippmann e ele vai, como a Ana está bem colocando aí, tecer
esse comentário, né, e vai trazer, né, uma concepção alternativa, né, para a própria questão da apraxia, né? Pode continuar, Ana. Perfeito, prof. Inclusive é isso, né? Lendo Merleau-Ponty, às vezes a gente se pega fazendo exatamente isso, indo, eu peguei a xícara, é isso, eu acho que essas coisas ajudam a entender mesmo, né? Esses conceitos todos. Porque de fato é algo muito simples, né? Às vezes a gente acha que é uma coisa mais complexa do que é, mas a ideia enfim, pensar em questões simples. Enfim, Baldwin nota que alguns pontos nessa passagem, né, são diretos, então esse fato de a gente mover o nosso corpo diretamente, sem a ajuda de outro corpo, né? Então, a xícara, eu utilizei aqui minha mão para movimentá-la, minha mão simplesmente a movimento e não tenho esse processo, como a professora colocou, de refletir sobre isso e depois movimentar. Mas o que é mais significativo na visão do Baldwin é a explicação da referência prática como objeto. Para ele, a sugestão é que, uma vez que um objetivo pretendido para a ação tenha sido identificado, e aí ele presume que isso ocorra pela percepção, não há necessidade de uma representação adicional dos movimentos dos membros, né? Que seria isso que o Lippmann, como o Lippmann imaginava, mover minha mão, vou mover minha mão e ela não me obedece. Você não precisa desse momento, dessa visualização, dessa, né? Para alcançar esse objetivo. Em vez disso, desde o início, nosso movimento se estende em direção a esse objetivo. Tem uma teleologia fundamental para o movimento corporal e, portanto, para a ação. E eu acho que essa ideia é fundamental, essa teleologia que guia esse movimento corporal. E aí eu coloquei essas duas imagens no slide, né? O primeiro, você empurrando uma superfície ali sólida, então você está movimentando alguma coisa, e a mão que se movimenta para pegar um fruto. Baldwin considera central para a concepção do Merleau-Ponty sobre o corpo dois pilares que são aqueles que eu mencionei anteriormente, né? Que como agentes, nós somos seres cujo ser é estar no mundo e que o nosso corpo é veículo das nossas ações. E um aspecto dessa corporificação, desse embodiment, diz respeito ao papel dos nossos órgãos sensoriais que nos fornecem essas percepções. E o outro diz respeito ao papel dos membros e de outras partes do corpo que Merleau-Ponty chama, entre aspas aqui, envelope vivo das nossas ações. E esses papéis, eles são combinados nessa concepção funcional, que a gente está falando dessa visão teleológica, né? Do corpo fenomenal como um sistema de poderes motores ou poderes perceptuais. A gente vai falar disso agora nesse próximo tópico com calma, né? Que ele contrasta justamente, Merleau-Ponty, essa concepção funcional com a concepção do corpo como tipo de objeto, como corpo objetivo, e a relação entre essas duas concepções. E aí verificar como isso se relaciona com a ideia de agência, né? Então, vamos passar para esse próximo tópico. A ideia aqui nessa parte sobre o corpo ambíguo é que existem duas concepções do corpo. Tem o corpo objetivo, que pertence ao mundo objetivo, e o corpo fenomenal, que não pertence ao mundo objetivo, mas se traduz no sujeito que percebe esse mundo. Para Merleau-Ponty, a concepção do corpo objetivo como uma estrutura química ou uma coleção de tecidos, que foi essa imagem que eu coloquei, não explica adequadamente aspectos centrais da nossa existência no mundo. Por exemplo, os nossos poderes perceptuais, os nossos poderes motores, né? E a intencionalidade inerente a isso tudo. E na fenomenologia da percepção, Merleau-Ponty escreve sobre o corpo objetivo como se fosse um aspecto genuíno da nossa corporificação que precisa ser considerado ao lado das capacidades que constituem o corpo fenomenal. E justamente essa concepção dual do corpo se traduz na ideia de ambiguidade do corpo, que a professora sempre comenta, que é o tocar e ser tocado. Então, essa ambiguidade a gente verifica, por exemplo, quando você tem mãos em contato direto, né? Porque nessa situação, é uma situação ambígua, em que duas mãos podem alternar entre essas funções de tocar e ser tocado, isso que eu tentei desenhar também no slide. E aí ele escreve essas funções do seguinte modo, e o caso que ele traz é exatamente esse. Você tem a mão direita tocando a mão esquerda, enquanto a mão direita está tocando um objeto. A mão direita, ele diz aqui entre aspas, como objeto, não é a mão direita que faz o toque.
A primeira é o entrelaçamento de ossos, músculos e carne comprimidos em um ponto do espaço. A segunda se projeta através do espaço para revelar o objeto externo em seu lugar. Essas funções, então, de tocar e ser tocado, são o que a gente poderia chamar de mão fenomenal e mão objetiva. É isso que eu também tentei colocar aí nesse desenho. E essa Então, situação. essa questão, Ana, essa é importante, né? Porque quando a mão que toca, né? A mão toca, a Uhum. mão tocada. Essa mão tocada, né, é o objeto da mão que toca. Mas, ao mesmo tempo, quando essa mão que é tocada, ela sente esta mão tocante, a tocando, ela se torna, não é, o polo ativo da relação, né? Então, ela se torna esse corpo, né, fenomenal, né? Então, quer dizer, e essa mão que está sendo tocada, né, que causa essa sensação na mão, a mão tocada, né, ao ter, não é, essa sensação da mão tocante, não é, ela se transforma num corpo, não é, fenomenal. E esta mão que está tocando, né, ao causar esta sensação na mão tocada, ela se transforma no objeto dessa mão tocada, né? Então, quer dizer, existe uma ambiguidade aqui entre o tocante e o tocado e uma reversibilidade, não é? O tocante se transforma em tocado, o tocado se transforma em tocante e vice-versa, né? Então, é sobre isso que ele está falando. Então, a questão do objeto, né, daquele que o corpo fenomenal e o corpo como objeto, né, eles estão ali meio que imbricados, existe uma dualidade nesse movimento, não é? Então, não tem como a gente dizer, né, que um corpo, que a mão é um objeto, né? Essa é a ideia aí do Merleau-Ponty, né? Que eu acho que casa também muito, aqui abrindo também parênteses, né, com o que também Russell também pensou, né, nos seus estudos, ou seja, o Merleau-Ponty está apenas aí seguindo e trazendo para a perspectiva corporal, né, uma visão que já era uma visão aí russeliana, tá? Pode continuar. Enfim, então, segundo, aqui é uma citação direta do Merleau-Ponty, essa situação, ela impede que o corpo seja sempre um objeto. Assim, na medida em que vê ou toca o mundo, o corpo não pode ser visto nem tocado. O que impede que ele seja um objeto, ou seja, completamente constituído, é que o corpo é aquilo pelo qual existem objetos. O corpo que vê e que toca é o que faz existirem objetos. Então, aqui ele está descrevendo, né, essa ideia enfim, descrita pela professora, e a ideia do corpo fenomenal. E a conclusão que a gente tira disso é a ambiguidade do corpo, se resumindo ao fato de que a mão direita, por exemplo, pode tanto tocar quanto ser tocada. E isso fica claro quando eu quis deixar visualmente claro, de novo, para mim eu sou muito visual, num aperto de mãos, em que se toca ao ser tocado. Claro que na mão a gente também está fazendo isso, mas Merleau-Ponty ele traz num dos textos dele esse exemplo, né, do aperto de mãos, segundo Baldwin, um texto posterior, em que ele diz, entre aspas, sobre o aperto de mãos, que o corpo é, ao mesmo tempo, corpo fenomenal e corpo objetivo. E esses dois aspectos do corpo, fenomenal e objetivo, se relacionam do seguinte modo, segundo Baldwin. Aqui a gente não tem um dualismo de substâncias opostas. A gente tem dois aspectos da vida humana. Então, o ponto de partida para considerar essa posição não é o dualismo cartesiano, é o ilemorfismo aristotélico, que é o dualismo de forma e matéria que a gente vai ver no trecho final do texto. Gente, se alguém quiser comentar alguma coisa, de algum, enfim, só. Vocês estão conseguindo seguir, Karina e Andjara? Essa que são talvez assuntos novos, não é para vocês? Vocês estão conseguindo entender o que que a gente está conversando aqui? Eu tô acompanhando, sim, e eu tô gostando muito dos slides da Ana. Não, então, acho que por enquanto tá tranquilo. É assim, Karina, para entender. Então, tá bom. Pra mim Andjara, também é um assunto, mas eu ah, adorei os slides, tá ajudando Obrigada. bastante. Que bom. então, tem essa questão, né, que eu acho que tem duas questões aí. Uma é quando a gente se toca, né, que essa é a questão, né? Isso acho que a questão das mãos ela traz isso. E tem uma outra coisa que é quando a minha mão toca uma outra pessoa
no Hum, mundo, né? uhum. Então, a minha mão, ao tocar aquela outra mão no mundo, eu torno aquela outra mão no mundo um objeto, né? Mas o meu corpo, a minha ação, a minha mão que vai em direção à mão do outro é um corpo fenomenal, né? Por outro lado, aquela pessoa, né, que está sendo tocada, ao sentir a sensação da minha mão a tocando, né? Ela também é um corpo fenomenal, né? É, e a minha mão que está indo na direção da mão dela é para ela um objeto, né? Então, existe aí também uma questão de corpo fenomenal e corpo objeto, né, sendo aí também trabalhada. Não de uma forma reversível, como no caso das minhas mãos se tocando, em que as sensações elas se revertem, né? Elas são reflexivas, né? Elas vão cambiando. O objeto se transforma em corpo fenomenal se transforma em objeto, né? Naquele caso ali, não, eu acho que é mais difícil a gente pensar numa reversibilidade, né? Quando eu toco, a minha mão toca a mão de uma outra pessoa no mundo, não é? É, Para isso eu precisaria de um outro slide para a gente ficar pensando sobre esse assunto, né? Não de um outro slide, mas talvez pensar um pouco mais detalhadamente sobre esse tema, né? Mas eu acho que está claro até o momento, então vamos lá, Ana, continua aí. Bom, então agora a gente passa para esse próximo assunto que é bem importante, né? Da intencionalidade, que a gente fala bastante. Então, esse Ana, tópico. ele traz, antes de entrar na intencionalidade corpórea, ele não vai falar sobre essa distinção nesse texto, que é uma distinção que me interessaria, mas não vai Hum, trazer, não é da questão da forma e da matéria, não é? Ele eu vai joguei tratar, para o final. Eu ele joguei para o trata, mas trata final. assim bem, de uma Aí forma bem eu resumida, não trouxe é? uma explicação no final, também menos resumida que a dele, mas Ah, resumida então tá também. bom. Mas Tá. daí eu gostaria de ouvir, inclusive, depois, enfim, aí eu comento, mas esse Quando a livro gente da chega lá na Nussbaum, matéria e na forma lá no final, aí a gente comenta, aí a então. gente fala disso, isso, Tá, tá bom. então vamos lá. Então, aqui, intencionalidade corporal, né? Para sustentar essa posição, Merleau-Ponty introduz, então, dois casos de pessoas que sofreram lesões graves, lembrando que a gente estava falando agora do corpo ambíguo, né? Dois casos de pessoas que sofreram, então, lesões graves, mostrando que a natureza da lesão dessas pessoas não é adequadamente explicada por uma abordagem fisicalista que se baseie só em danos físicos. O primeiro caso que ele traz é o fenômeno do membro fantasma, né, que acontece quando alguém perde, por exemplo, uma perna, um braço, mas sente como se aquele membro ainda estivesse lá, e isso fica claro principalmente quando você vai pegar alguma coisa e aí, né, o seu braço não está lá, então quando você precisa daquele membro e você verifica que, né, que ele não está lá. E para Merleau-Ponty, esse é um fenômeno que revela um tipo de memória corporal, de uma habilidade que você possuiu uma vez e que é especialmente ativada nessas situações em que o membro ausente teria sido usado, como esse exemplo que eu dei, né? Você vê alguma coisa que você quer alcançar e você, enfim, né, sente essa memória como a presença fantasmagórica desse braço ou dessa perna ausentes. Esse fenômeno, ele, segundo Merleau-Ponty, ele é mais bem compreendido a partir da perspectiva fenomenológica de estar no mundo, né? Então, ser alguém que permanece, aqui eu coloco entre aspas também, dentro do campo prático que se tinha antes da mutilação. Então, durante a discussão desse caso, ele traz uma linha de pensamento que é bem importante para explicar essa ideia de estar no mundo, especialmente em relação à agência. Ele parte da constatação de que as habilidades motoras, né, e as predisposições são manifestadas pelo fenômeno do membro fantasma, né, que são manifestadas pelo fenômeno do membro fantasma, são estados dos quais a gente não está consciente. E aí isso conversa com aquele caso que ele trouxe da apraxia. Então, generaliza, né, esse ponto, Merleau-Ponty, para sugerir que o que é revelado por esse caso, na verdade, é uma teia de habilidades e disposições subpessoais que organizam grande parte da nossa vida abaixo do nível da existência pessoal.
E ele argumenta que o nosso organismo ele Ana, desempenha. Oi. só um minuto. É importante, talvez, a gente colocar aqui, a Andiara está chegando no grupo, né? Andiara, a gente teve inúmeras e várias, enfim, todos esses anos, várias discussões sobre pessoa, né? O que que é ser pessoa, né? Então, sobre pessoalidade, sobre personalidade, as distinções entre uma e a outra, e as duas como dois componentes, elementos essenciais para a estruturação desse conceito de pessoa, né? Então, Ana, se você pudesse falar um pouquinho, né? Quais são, vamos dizer assim, as características, né, que a gente tem que um ser necessita ter, não é? Atributos que um ser necessita ter para ele ser considerado pessoa do ponto de vista da pessoalidade, porque é isso que talvez esteja sendo discutido aí neste texto. Esse texto ele não está tratando de uma personalidade que tem a ver com um elemento biográfico da pessoa, não está tratando disso, não está falando sobre personalidade, está falando sobre pessoalidade. Né? Então, se você pudesse destacar alguns elementos importantes e que caracterizam, não elementos, atributos que caracterizam a pessoalidade, seria importante aí. Eu também vou voltar nessa questão da pessoalidade ali no último tópico, da vontade. Justamente foi aí que eu tropecei no texto, na opinião do Baldwin, sobre esse aspecto da voluntariedade. Mas a questão da pessoalidade é que foi um conceito historicamente pensado para humanos, né? Até, enfim, eu estou lendo um texto sobre a etimologia dessa expressão pessoa, né? Mas sempre foi voltado para seres humanos e tem realmente, ele envolve características distintivas de humanos, né? Então, um certo tipo de racionalidade, um certo tipo de autonomia, um certo tipo de consciência e de autoconsciência, um certo tipo de percepção sobre o futuro. O que não significa dizer, né, que a gente não possa ter animais não humanos que se assemelhem em um ou outro aspecto, né? A gente pode pensar como normalmente se argumenta, né, em grandes primatas, em baleias, enfim, que foram testados e passam em testes que mostram que existe ali um grau suficiente de autonomia, que existe um grau suficiente de percepção sobre o tempo, existe um grau suficiente de autoconsciência, enfim, mas parece que você está sempre sendo sub, né? Você está tentando alcançar alguma coisa e, de algum modo, isso é excludente com grande parte dos animais. E a outra questão é que, realmente, as características existentes né, numa pessoa são relevantes se a gente for aqui ter uma discussão, que não é a que a gente está tendo exatamente agora, mas se fôssemos ter uma discussão sobre direitos, né, baseados nos interesses dessas pessoas. Porque se você é uma pessoa, você tem um tipo de autonomia que merece ser respeitado. Então, vai fazer sentido discutir testamento, vai fazer sentido discutir um contrato, vai fazer sentido pensar em um aborto. Mas se essa característica não está presente, não vai fazer sentido a gente pensar nisso. E, às vezes, a gente faz essa confusão de que ser pessoa é ter um status moral. E tem teorias éticas, o Kant fala isso, Michael Kant, Michael, desculpa, que dizem que não, você não precisa ser pessoa para ter algum atributo moral. Você sendo pessoa, você vai ter certos atributos morais ligados à sua personalidade. Mas você não sendo pessoa, você pode ter outros atributos, você pode ter uma consideração moral de um outro tipo, que eu acho que é mais interessante. Mas é justamente essa questão no Merleau-Ponty do que é ser pessoa no Merleau-Ponty, quando se fala em subpessoais, eu gostaria depois, no tópico à vontade, de ouvir a sua posição, Profa, de como ele enxergaria isso, porque eu não sei se a visão do Baldwin faz sentido considerando a influência do Huxley, a influência, sabe, que o Merleau-Ponty tem, o modo como ele foge do dualismo cartesiano. Me parece que a leitura do Baldwin nesse último tópico, que é, como ele mesmo fala, o próprio Merleau-Ponty não fala muito dessa coisa da vontade. E o voluntário está bem dentro desse universo da pessoalidade, né? Então, eu sinto que tem muito dele, do Baldwin. E aí eu gostaria de saber, assim, o quanto, enfim, isso realmente é verdade, assim. Mas, enfim, Merleau-Ponty argumenta, então, que o nosso organismo ele desempenha um papel de um complexo inato que opera, então, abaixo do nível da nossa vida pessoal.
O nosso organismo ele não é inerte, ele mesmo traça o movimento da existência. E essa linha de pensamento é desenvolvida ainda mais por meio da discussão que ele traz de um soldado austríaco, o Schneider, que sofreu uma lesão cerebral durante a Primeira Guerra Mundial, e os psiquiatras que trataram do caso descreveram, né, um aspecto central da deficiência do Schneider, que seria: ele pode realizar movimentos concretos, como, por exemplo, estender a mão para pegar uma coisa, que estendi a mão, peguei a xícara, mas ele não conseguia fazer movimentos abstratos, um dos exemplos que eles trazem ali é apontar para o nariz. E o que existiria aí, então, seria, na visão de Merleau-Ponty, uma perturbação na capacidade de Schneider de realizar movimentos corporais que não estejam relacionados à sua situação prática atual. Então, ele diz também que ele pode, se for uma situação em que isso seja necessário, fazer uma saudação ali militar. Mas ele não consegue se imaginar numa situação, por exemplo, eu estou aqui no escritório e eu imagino que eu estou em outra situação e faço esse sinal imaginando essa outra situação. Ele só consegue ver o que está ali, o que é real, o que realmente está ali na frente dele. Não consegue imaginar uma situação hipotética e agir como tal. Então, aqui na leitura do Baldwin sobre Merleau-Ponty, a pessoa típica, ela toma decisões com base num campo de possibilidades que a gente imagina aí de modo hipotético, e essas possibilidades, né, quando a gente pensa sobre diferentes cenários, etc., elas, de algum modo, a gente visualiza essas possibilidades, elas se tornam de algum modo atuais, mas elas continuam sendo possibilidades, elas não aconteceram. E esse paciente, por outro lado, ele tem esse campo atual dele, real, limitado ao que está em contato com ele real, né, por meio de uma dedução explícita. Então, ele não tem esse campo de possibilidades. Esse campo de possibilidades não pertence ao seu mundo. Merleau-Ponty descreve esse significado como uma espécie de intencionalidade que opera num nível mais profundo do que o pensamento explícito. E, a partir disso, ele avança uma tese central da fenomenologia da percepção, que é a da motricidade, que é a nossa capacidade de movimento corporal, e que seria aí uma intencionalidade original. Então, a consciência é, originariamente, não o eu penso que, mas sim eu posso. E eu acho que é justamente esse movimento. A consciência, então, ela é o posso e não uma representação mental. E aí ele escreve essa passagem que eu trouxe, né? No gesto da mão que se levanta em direção ao objeto, está incluída uma referência ao objeto não enquanto objeto representado, mas enquanto essa coisa bem definida em direção à qual nos projetamos, perto da qual estamos por antecipação, que nós frequentamos. A consciência é o ser para a coisa por intermédio do corpo. Essa parte é importante. Fala, Karina, por favor, fala. Não, eu pode falar, professora, depois que queria falar antes da Ana passar para o próximo tópico, porque eu queria comentar sobre esses exemplos que ela falou agora, então Não, mas depois eu falo. comenta que aí depois eu fecho. Comenta primeiro e depois eu fecho. Tá bom. Eu fiquei pensando muito nesse exemplo do membro fantasma, quando eu estava lendo o texto, porque recentemente eu conheci uma pessoa que amputou a perna. E eu estava conversando com ela e eu fiquei comparando a experiência, porque eu conheço um menino que nasceu sem uma parte do braço. Ele nasceu assim. Então, ele nunca teve uma parte do braço. E aí, recentemente, eu conheci esse moço que, há um mês, tinha amputado a perna. Ele perdeu a perna. Então, ele nasceu com a perna e perdeu a perna. E eu fiquei comparando a experiência deles dois, pensando nesses exemplos aqui do membro fantasma. Então, eu fiquei pensando, até me pareceu que esse ser no mundo que ele está descrevendo está muito relacionado com esse corpo objetivo, com a estrutura corpórea, porque eu fiquei pensando, acho que essas práticas que levam esses hábitos que fazem com que a pessoa que perdeu o membro tenha essa sensação fantasma do membro, aquilo que ela já tinha internalizado das práticas, dos hábitos, tinha a ver com aquilo que ela se acostumou a ser no mundo pelo que ela viveu por anos, com aquela estrutura corpórea. Mas aí ela perdeu, então aí ela sente como uma lembrança daquele momento. Só que diferente do outro menino que eu conheço, que já nasceu sem uma parte do braço,
ele nunca comentou comigo, assim, de sentir essa questão do membro fantasma. Eu fiquei pensando, porque ele nunca teve esse conjunto de práticas e hábitos antes, então esse ser no mundo dele sempre foi esse. Então, ele não teve essa experiência. Então, eu fiquei pensando nessa interconexão entre esse corpo fenomenal e o corpo objetivo, né? E é muito interessante essa questão do membro fantasma, e ele me contando, esse moço que perdeu a perna, falando: olha, é muito triste, porque eu acordo, às vezes, de madrugada para ir pegar uma água, e eu levanto e caio no chão, porque eu esqueço que eu não posso simplesmente levantar e pegar água, porque eu fazia isso automaticamente. Isso realmente acontece, sim, é muito interessante. E ele veio conversar comigo sobre isso justamente porque ele me viu dançando, ele estava me assistindo dançando, e ele veio contar de como ele que ele gostava muito de dançar, né? E agora que ele tinha perdido a perna, e aí como ele se imagina, às vezes, que estava se imaginando dançando, e ele se realizava ali vendo eu dançando, né? E pensando se ele poderia voltar a fazer aquilo, né? Então, eu achei muito interessante esses exemplos e essas coisas que eu pensei, não sei se faz sentido. Total sentido, né? Total sentido. É isso mesmo. Essa situação, né, de uma pessoa que, por um acidente, não é, ou por uma doença, enfim, perdem, né, um membro, um braço, uma mão, né, uma perna, um pé, não é? Ou perde, né, ali a mobilidade das pernas, não é? Que tem uma fratura, né, na coluna que a impede, que se torna o quê? Paraplégica, não é isso? Então, claro que essas pessoas têm memórias, né? Porque elas não nasceram, né, dessa forma, né? Nasceram com uma deficiência, né? Congênita, não é? Então, são situações diferentes. Então, a Karina falou numa coisa muito interessante, que é aquelas memórias, aquelas recordações, aquelas práticas, aqueles hábitos, né, foram internalizados, né? Na fenomenologia a gente não fala internalizado, a gente fala sedimentado, né? Então hábitos, práticas, não é? Estão sedimentados na pessoa. Isso também é uma expressão do Merleau-Ponty, né? É, eu Agora me falha a memória, o que que eu ia falar sobre esse ponto, né? Ah, meu Deus, deixa eu ver. Por isso que eu falei para a senhora falar antes. Mas... Esqueci, mas vai voltar. Quando eu voltar, não, porque eu fiquei bem impressionada com a sua descrição, né, dessa experiência, né? Aí eu acabei não fixando o que eu ia dizer. Mas vamos continuar, Ana. Quando voltar aqui, vai voltar daqui a 1 ou 2 minutos, aí eu falo, tá? Tá bom. E, Karina, gostei muito também do seu relato. E essa história, né, de você ir pegar uma água e justamente mostra exatamente tudo isso que a gente estava vendo até esse momento. Melhor do que todas as minhas imagens que eu tentei construir aqui no Canva. Então, obrigada, foi ótima essa intervenção e realmente relatos emocionantes, com certeza. Bom, aqui, gente, tá o slide, vamos juntos. Tentei, de algum modo, ah, visualizar também o que é dito aqui. Mas temos aqui, então, esse tópico da agência, né, que é o penúltimo tópico do texto. Como eu falei, o que eu vou ficar mais tempo, porque eu fiquei encucada, é o último da vontade. Bom, no final da fenomenologia da percepção, Merleau-Ponty retorna a essa distinção entre a concepção da intencionalidade da consciência baseada no eu posso, da agência, e a concepção baseada no eu penso, da representação mental. E aí ele apresenta essa distinção como uma das principais conclusões do livro e enfatiza a diferença entre sua nova concepção da intencionalidade corporal, ou operativa, e a concepção tradicional da intencionalidade tética, que é característica da formação de crenças, de juízos, de proposições. E aí ele reafirma a tese que ele introduziu, que a gente acabou de falar, Ana, né, eu por me, eu meio... me lembrei o que que eu ia Ah, falar. tá ótimo. Ela questão que você falou sobre questão do objeto e da coisa, né? Você pode voltar, acho que está aí.
Tá aí, não, é naquele mesmo que você estava passando, né? No gesto da mão que se levanta em direção ao objeto, está incluída uma referência ao objeto não enquanto objeto representado, mas enquanto esta coisa bem determinada em direção à qual nos projetamos, né? Perto da qual estamos por antecipação, que nós frequentamos. Né? A consciência é o ser para a coisa por intermédio do corpo. Né? Então, a gente já viu falar, acho que a gente já falou inúmeras vezes sobre isso, né? Quando o corpo ele se movimenta para qualquer coisa no mundo, não é? Que ainda não é, essa coisa ainda não é um objeto, não é? Ela só vai se tornar um objeto na medida em que eu viso essa coisa no mundo. Eu me direciono, seja por meio de um movimento, seja por meio do olhar, seja por meio de tocar essa coisa no mundo, por meio de escutar, por meio, enfim, por meio de várias sensações, né, próprias por meio da linguagem, né, por meio do falar, por meio do gesto, né, que essa coisa se transforma em objeto no mundo. Então, é nesse sentido que não existe um objeto representado, né, porque o objeto ainda não existe. Não existe um objeto pensado, representado, né, idealizado, imaginado, porque o objeto ainda não existe, ele só existirá a partir desse movimento, né, esse movimento intencional, né, entre o meu corpo, né, que se dá do meu corpo se direcionando, se movendo, né, para esse objeto, né, em direção a essa coisa, né? E é isso que se dá o nome, né, de consciência intencional motora, né, que é uma expressão merleau-pontiana. Então, não é consciência apenas intencional, como a gente vai dizer, no caso, existe um movimento, né, uma motricidade que me leva a essa, a essa coisa no mundo. E é nessa medida em que eu viso, eu aponto para essa coisa, é que eu transformo esta coisa que está no mundo, né, em um objeto. Né? Então, o objeto ele não é anterior à consciência intencional motora. É isso que está aqui. A gente já falou isso várias vezes em inúmeras, enfim, reuniões, aulas. O objeto ele só se torna objeto, né? A coisa só se torna objeto, sendo mais claro ainda, a partir dessa intencionalidade, a partir da consciência intencional, mais do que isso em Merleau-Ponty, a partir da consciência intencional motora, desse movimento. Então, é exatamente isso aí que eu queria trazer. Eu E lembro disso de outras aulas, professora. Eu estava até tentando lembrar disso. Então, é esse conceito das coisas estão no mundo, né? Elas estão no mundo e elas só se tornam um objeto a partir dessa consciência intencional em relação a essas coisas, né? É isso que a senhora está falando. Tá sem áudio. isso, meu cachorro também está falando que ele está brigando com a gata, né? É assim. Ah, meu Deus do céu. Bom, é isso mesmo, exatamente isso, né? Então, aqui no Merleau-Ponty, para além de Russell, né, a consciência ela não é apenas intencional, ela é intencional motora, né? Então, é isso que é importante. Então, é nesse sentido que ele está falando aqui, nessa página 192, né, que o objeto representado ele não existe, né? O que existe é a coisa bem determinada em direção à qual nós projetamos. Tá legal. É impressionante, né? Que a gente lê nele. A consciência é o ser para a coisa por intermédio do corpo. E como isso se traduz em tanto mais, né? É, Isso e, mesmo. enfim. Então, aqui onde a gente estava, a gente falou do Schneider, né? Aqui, ele diz que quando ele está tratando dessa distinção entre o eu posso da agência, né, da concepção, que seria, enfim, essa distinção entre a concepção da intencionalidade da consciência baseada no eu posso da agência e a concepção baseada no eu penso da representação mental, ele vai enfatizar a diferença entre essa nova concepção dele da intencionalidade corporal ou operativa e a concepção tradicional da intencionalidade estética, que eu disse que é aquela que tem a ver com a gente formar crenças, juízos e proposições.
E aí ele reafirma a tese que ele trouxe antes, né, quando ele estava falando dos membros fantasmas, no caso do Schneider, de que essa intencionalidade operativa é fundamental. E aqui eu cito Merleau-Ponty diretamente, abre aspas, sob a intencionalidade de ato ou tética, e como sua condição de possibilidade, encontrávamos uma intencionalidade operante, já trabalhando antes de qualquer tese ou qualquer juízo. Essa intencionalidade operante, então, ela está no cerne da agência, né? E aí, Baldwin destaca que é preciso considerar que a natureza pré-pessoal dessa agência pode ser pensada como implicando que os movimentos corporais necessários são casos de uma agência que ele chama de genuína, tanto quanto, né, os nossos movimentos intestinais. Esse é um problema. Será que a gente poderia pensar isso desse modo? E aí ele diz que uma boa maneira de abordar esse problema é examinar a discussão do comportamento dos animais não humanos na estrutura do comportamento. E aí Baldwin argumenta que o que distingue esses animais de sistemas físicos complexos é que o comportamento de animais é organizado em relação ao Umwelt, apropriado à espécie animal. E aí, para quem não está familiarizado com o Jakob von Uexküll, que é quem cria essa teoria do Umwelt, ele foi um biólogo estoniano que é considerado um dos pais da etologia, né? E ele fala sobre como os animais constroem os seus mundos próprios, que seriam esses Umwelten. E eles fazem isso a partir das suas próprias experiências de mundo. E Merleau-Ponty, ele adota essa teoria do Uexküll, do Umwelt, nesse livro, A Estrutura do Comportamento, e diz que as reações de um organismo são compreensíveis e previsíveis só se as concebermos como atos direcionados a um determinado ambiente, presente ou virtual. Então, por exemplo, o ato de pegar um objeto, de caminhar em direção ao objetivo, de fugir de um perigo, etc. Então, o que é distintivo sobre os organismos, que é como ele está chamando os animais, é que o seu comportamento constitui, abre aspas, atos que são direcionados a um determinado ambiente presente ou virtual. E aí, desenvolvendo essa posição, Merleau-Ponty introduz um conceito central, que é o da corporalidade fenomenal desse organismo, do animal. E é a corporalidade fenomenal do animal que organiza o seu ambiente. Então, porque a intencionalidade operativa, seja humana ou animal, é uma forma de ser no mundo, no Umwelt, o comportamento que manifesta esse tipo de intencionalidade é um caso de agência. E então aqui a gente pensaria em animais, né, como agentes. E para Merleau-Ponty existem também o que ele chama de motivos, que seria um exemplo de consciência não tética, que é aquela, como eu falei, aquela consciência que tem a ver com julgamento, etc., ou seja, de um não juízo, de modo que a gente está diante de um exemplo de razão operativa. E aí ele aplica essa concepção de motivação ao comportamento, e a implicação é que os motivos práticos são frequentemente não téticos, são razões operativas. Então, quando o comportamento é motivado pela situação de um sujeito no seu mundo, no seu ambiente, e ele tem a sua própria racionalidade, a racionalidade aí em questão, essa racionalidade operativa dos motivos práticos. Então, a agência seria essa capacidade de ação racional. Para Merleau-Ponty, então... Isso é importante, né? Porque motivação, ela tem a sua própria racionalidade, né? Ela não carece de racionalidade. Ela tem a sua própria racionalidade, não é? Então, animais, então, tendo agência, né, tem uma racionalidade própria, que é essa racionalidade operativa, em outros termos, eles têm motivação para agir, não é? Então, isso é muito importante. Então, falar que animais são irracionais, não é? Não também parece que aqui também não é esta a interpretação do Thomas Baldwin, né? Então, isso é bastante significativo a gente dizer também, né? Então, motivação é uma razão operativa, né? Perfeito. E tem, por outro lado, uma questão separada, né, que o Baldwin coloca, sobre se Merleau-Ponty considera que é uma marca da agência que as ações sejam intencionais. Segundo Baldwin, existem muitos exemplos que supostamente refutam essa tese, que normalmente envolvem comportamentos estranhos que não podem ser facilmente compreendidos,
mas ele diz que ele não sabe afirmar se Merleau-Ponty realmente subscreveu essa tese de que quem marca, né, de que uma marca da agência é sempre a intencionalidade. Mas ele diz que até onde ele sabe, Merleau-Ponty nunca afirmou essa relação diretamente, mas também não a rejeitou explicitamente, embora tenha sido argumentado que ele considera que pelo menos algumas ações não são intencionais. Mas o fato é que Merleau-Ponty escreve bastante sobre as intenções práticas dos agentes, e na visão de Baldwin ele simplesmente considera como presumido que as ações são intencionais, porque são comportamentos que manifestam a intencionalidade operativa de um sujeito cujo ser é o ser no mundo. Eu não sei que exemplos são esses, prof, eu não sei se a senhora conhece Então, tem uma discussão, eu tive até com esse livro que foi mencionado aqui, eu não sei se eu vou falar o nome correto sobrenome correto desse autor, né, chamado Chognesse, né? Chama A Vontade, The Will. Eu tive com esse livro em mãos para fazer a minha própria tese, não é? Que foi me emprestado pelo professor Michel Conta, né? Mas não foi um livro que eu usei para a tese, porque o cerne da minha tese não era discutir a vontade, né? E me parece que nesse livro aqui, né, ele discute, né, vontades voluntárias e vontades involuntárias, né, que é um tema bastante significativo. Eu estou tentando encontrar na minha própria tese aqui, mas vai evoluindo aí um pouco mais, porque tem um texto do Paul Ricoeur que ele trabalha, ele diz que a vontade também pode ser involuntária. Eu vou só encontrar aqui, eu vou fechar o meu vídeo, mas eu vou encontrar aqui, estou escutando vocês, continuarei escutando, só para eu dar essa referência, que eu acho aí uma referência assim importante, né? Porque a gente sempre pensa em vontade como vontade sempre sendo voluntária, né? Mas a vontade pode não ser voluntária, ela pode ser involuntária, assim como a ação. Existem ações voluntárias e ações involuntárias, não é? Uhum. Então, eu vou ver aqui na minha estante qual é a referência do livro do Paul Ricoeur. E a outra referência grande é esse livro desse autor, acho que ele é irlandês, o Shaughnessy, né? Que é um livro aí bem importante. E segundo o Quante, é um livro assim, extremamente difícil de se ler, Ana. Ele achou que foi um dos livros mais difíceis que ele já leu na vida dele, né? Então, são em 2 volumes, né? Então, caso você esteja, né, por lá, não é? Aí ele pode também te emprestar para você olhar, porque esse livro me parece que ele está em o quê? Em falta, né? Ele já não tem mais, né, para ser vendido. É um livro bastante antigo, né? A não ser que exista, não é, em outros canais que nós conhecemos, talvez esse livro aí disponível, né? Tá bom? Então, eu vou Tá aqui bom. procurar, estou escutando Depois passa só. a referência. Eu passo a Tá, referência. Eu passo a referência do Ricoeur que eu conheço, que eu li, que eu usei, inclusive, tá? tá bom. Obrigada. É, enfim, então, como exemplo, né, ele traz a seguinte passagem do Merleau-Ponty, abro aqui aspas, né? Quando faço um sinal para um amigo se aproximar, minha intenção não é um pensamento que eu prepararia em mim mesmo e não percebo o sinal em meu corpo. Faço o sinal através do mundo, faço sinal ali onde se encontra meu amigo. A distância que me separa dele, seu consentimento ou sua recusa se lêem imediatamente em meu gesto. Não há uma percepção seguida de um movimento. A percepção e o movimento formam um sistema que se modifica como um todo. Que é justamente isso que a gente estava agora falando. Então, as intenções de um agente são apenas o conteúdo da intencionalidade operativa que informa esse comportamento. Então, toda ação ela é inerentemente intencional, incluindo aí a ação dos animais. E aí, foi interessante que Baldwin trouxe um comentário do Wittgenstein, dizendo que Merleau-Ponty com certeza endossaria esse comentário. E aí, como conversa muito com a minha tese, eu achei interessante que ele traz a seguinte expressão, a seguinte frase do Wittgenstein aqui, entre aspas. Qual é a expressão natural de minha intenção? Olhe para um gato quando ele persegue um pássaro, ou um animal quando quer escapar. E eu acho que enfim, é exatamente isso que
que a gente está falando, que eu trago na tese. Se alguém quiser comentar alguma coisa antes da gente passar para a vontade, o tópico da vontade foi o que eu fiquei mais, enfim, achei mais controverso. E aí vou querer bastante que todo mundo fale. O livro em que se encontra essa discussão, que são vários ensaios, não é? É esse livro aqui, vou botar aqui perto de mim. Deixa eu tirar aqui. É esse livro aqui. Aqui tem vários ensaios interessantes, Ana, e um deles, eu posso ver aqui, mas trata de tudo isso, o sentido de corpo, o nível da experiência, enfim. Eu destacaria, assim, de antemão, deixa eu ver aqui. Esse aqui, esse 3 aqui, é esse daqui. Eu destacaria esse capítulo. Como que é o nome, prof? É que tá pequenininho na minha tela porque eu tô compartilhando. É método e tarefas de uma fenomenologia da vontade. Tá. Tá, perfeito. Eu acho que esse é importante aí para isso, né, que você está querendo aí responder, não é dar uma outra resposta, não é, para a questão da vontade. Eu acho que talvez seja interessante para você, tá? Tá, perfeito. Obrigada. Perfeito. Porque, de fato, né, aqui eu trouxe também aqui a questão do ilemorfismo, então, para a gente falar também, mas, ops, saí da tela. Cadê? Esse tópico foi o que eu achei mais controverso, e aí eu queria entender o quanto é o Merleau-Ponty, o quanto é a interpretação, enfim. Mas o fato é que fica muito claro que Merleau-Ponty rejeita a ideia de que a gente é uma máquina dominada por uma vontade, Baldwin começa falando isso, e que o corpo seria uma máquina, né, que é também a visão do Uxkund, e em vez disso, o corpo seria um sujeito natural, seria o veículo do nosso ser no mundo, que, como a gente acabou de ver, traz consigo a capacidade de agência. E aí a questão que fica, segundo Baldwin, mas e quanto à vontade, essa questão da voluntariedade? Que, como a professora colocou, não precisam ser a mesma coisa. Mas é isso, porque ele traz o will, né? E aí essa discussão fica importante no direito, né? Segundo Baldwin, Merleau-Ponty não traz uma discussão então detalhada sobre esse tópico, mas em Fenomenologia da Percepção ele menciona várias vezes aspectos da vida humana que seriam voluntários e contrasta esses aspectos com o da vida pré-pessoal da consciência. E essa contraposição ressalta a necessidade de esclarecer, então, qual seria a relação entre a vida pré-pessoal da consciência e a vida reflexiva, racional e pessoal de alguém capaz de deliberação prática voluntária. Merleau-Ponty deixa claro que esses dois aspectos da vida humana têm que permanecer juntos, então, assim como as habilidades perceptuais e práticas dos organismos vivos dependem das propriedades bioquímicas de suas estruturas materiais, mas não são redutíveis a elas, as habilidades cognitivas e práticas de pessoas racionais dependem também dos poderes perceptuais e físicos de seus corpos, então não seria um dualismo aí, algo separado. E essa forma de pensar sobre a questão tem a ver com a relação entre o corpo fenomenal e o corpo objetivo, a partir de uma relação, então, aristotélica entre forma e matéria, que é o que eu mencionei no início e que chama de ilemorfismo, que é uma teoria filosófica aristotélica que explica a natureza da realidade e a constituição das coisas no mundo. Essa palavra ilemorfismo é uma combinação de duas palavras gregas. Ile significa matéria ou substância não formada, e morfe significa forma ou estrutura. Então, de acordo com o ilemorfismo aristotélico, tudo que existe no mundo físico é uma combinação de matéria, ile, e forma, morfe. Então, a matéria é a substância subjacente indeterminada que constitui a base de todas as coisas físicas, ela é o que da substância, né? O que é isso?
mas não tem uma forma ou uma estrutura específica por si só. E a forma é o aspecto estruturado, o aspecto organizado específico de uma substância, é o como dessa substância, que determina então sua natureza, suas características, a sua função. E de acordo com Aristóteles, as coisas no mundo são compostas pela união da matéria e da forma. E aí, prof, eu não sei se é isso mesmo, se eu, enfim. É porque essa é uma discussão bastante complexa, não é, Ana? E o que que é matéria, o que que é substância, o que é forma, o que precede uma, qual é que precede, se a forma precede a matéria em todos os casos, e a substância, ou se a substância e a matéria podem preceder a forma. De forma geral, seguindo esse raciocínio aristotélico, né, a gente vê então que um corpo ele tem uma parte material, uma parte substancial que compõe o chamado ilimorfismo, né? E tem uma parte também estrutural que compõe a sua forma, né? Que é o quê, né? Dessa matéria e dessa substância. Nisso que ele comenta aqui, eu não discordo dele, né, em relação ao que ele está dizendo, que me parece que aqui, não sei exatamente em que página, eu também destaquei esse ponto. É aqui se eu encontro. Sobre. Vou ver se eu encontro aqui. Em que ele vai dizer assim, eu não sei, não vou encontrar, em que ele diz que matéria e forma, né, eles estão em conjugação, em que a forma para não, a matéria para se constituir, ela depende da forma, né? Isso realmente Merleau-Ponty diz, né, no livro. Eu também destaco isso no meu próprio livro, né? Entretanto, o que eu coloquei em questão, mas eu acho que não perpassa, não vai influenciar esse texto aí, é o que que precede o quê, que para mim, Merleau-Ponty, não está claro se a substância e a matéria, né, que é a parte ilemórfica, né, se ela precede a forma. Em Merleau-Ponty isso não é claro, não é? Que há realmente uma inter-relação entre ambas, né? E que uma não pode existir sem a outra, isso é claro no livro dele. Mas existe uma questão que me pareceu difícil no texto dele, no livro dele, é o que precede o quê? Se a forma precede a matéria, ou seja, a parte ilemórfica, ou se a ilemorfia precede a forma, né? Mas eu acho que esse tipo de tema, eu não sei se ele é relevante, né, para a nossa discussão aqui, não é? É relevante para várias outras coisas que eu discuto no meu livro, né? Mas aqui eu creio que não. Mas, de forma geral, por aquilo que eu estou me lembrando do que eu li deste texto do Baldwin, o que ele diz, em verdade, é que a matéria, a matéria e a substância, ilemorfismo, é dependente da forma. Certo? Está correto? Ele não está tirando isso de lugar nenhum, ele está tirando isso do livro do Merleau-Ponty, né? Então, é sobre isso aí que eu queria falar, né? Alfa, o Merleau-Ponty tem uma influência aristotélica grande? Ele não diz assim quais são suas influências, ele fala sobre alguns inúmeros autores no livro dele, como Nietzsche, Marx, Hegel, Kant, ele menciona também Russell, por óbvio, né? É, menciona, sim, talvez dá uma resposta a Sartre também, menciona Freud. Aristóteles, ele não, por aquilo que eu me recordo do livro dele inteiro, ele não menciona de forma direta, não é? Então, eu não, essa interpretação que o Thomas Baldwin está fazendo é, é dele, não é? A interpretação dele, não é? É, exemplo, vou dar um exemplo muito no nosso meio, nos nossos estudos, nosso grupo. O próprio Laércio considera que ele tem uma influência
do filósofo que ele estuda, né? Que agora também falhando também a memória, né? Então, você vê as influências ali de inúmeros filósofos. Agora, alguns, o autor, que é Merleau-Ponty, ele menciona quais são eles de forma expressa. Outros, ele não vai mencionar, né? Então, é isso, Sabe assim por que como eu ele também fiquei. menciona também outros intelectuais, né? Menciona poetas e escritores e fala isso, por exemplo, é, o, ele menciona Bergson, por exemplo, em alguns dos escritos dele, também que é um outro filósofo. Menciona também Paul Valéry, se não me engano, que foi um poeta. Menciona também Hoje eu tô com a memória ruim, gente. Hoje eu tô assim. Enfim, ele menciona vários autores, filósofos, escritores, poetas, pintores, ele também menciona, como Cézanne, ele menciona também no próprio livro dele. Mas, assim, na minha recordação, eu não me lembro, né, de uma menção direta a Aristóteles, não é? Não me recordo, Ana, sinceramente, assim. Eu fiquei com essa questão na cabeça, porque lendo esse livro da Nussbaum, novo dela, ela trabalha com vários conceitos que conversam muito com a fenomenologia. Inclusive, uma pessoa um filósofo que ela cita bastante, que também me fugiu o nome, pode ser Michael Chine, que trabalha com fenomenologia. E ela conversa muito com a Korsgaard, e ela gosta muito da teoria da Korsgaard, diz que das teorias é a mais parecida com a dela, mas ela discorda no seguinte aspecto, que a Korsgaard também tem muita influência aristotélica, inclusive estudou Aristóteles no mestrado, enfim, e depois ela foi mais para o Kant, mas que ela tem muita bagagem aristotélica, que a Korsgaard falha ao expandir muito essas ideias do Kant em vez de focar no Aristóteles. E a Korsgaard a gente também tinha constatado como tinham ali ideias que conversavam com a fenomenologia, e eu fiquei com isso na cabeça, se de algum modo poderia vir dessa influência aristotélica esse fio condutor aí, não sei. Mas enfim, só uma reflexão que, por conta desse, isso tudo juntou e eu pensei nisso. Não, eu também, quando eu li essa parte do texto, eu falei assim, a Ana vai já juntar lá com a Korsgaard, né, e com a percepção dela, né, de que os animais, quer dizer, nos estudos dela, né, os animais podem ser pensados, interpretados com fundamento em Kant, mas também com fundamento, né, em experiências perceptivas, e aí com base aristotélica, não é? Uhum. Mas eu não, eu acho, eu não vi, eu não consegui ver dessa forma como Baldwin viu, entendeu? Assim, Tá. interpretou o Uhum. Merleau-Ponty. Eu não consegui Uhum. ver essa influência aristotélica nele, assim, sinceramente, eu acho que essa questão aparece muito nesse texto porque ele quer rebater aquele dualismo cartesiano, né? Então, ele quer ir para um lado, né, que é um lado da teoria da mente, ele também é um autor da teoria da mente, né? Me parece também, por aquilo que eu li dele, né? E, e também ele é um autor que tem influência de outros filósofos, como McDowell também, um outro filósofo aí que ele falou que ele não iria trabalhar com a questão da forma e da matéria e não iria ir a fundo nos assuntos relacionados à teoria da mente, né? E entre outros ele cita o McDowell, né? Então ele deixa essa questão assim meio em aberto. Por isso que me choca, porque no início, no meio do texto ele fala sobre esse tema, no final do texto ele volta a falar sobre matéria e forma, mas ele não extrapola, não é? Não, não detalha isso. Então você fica assim um pouco perdido. Então, assim, eu acho que é uma interpretação dele, concluindo, a interpretação de que Merleau-Ponty pode ter tido uma influência aristotélica, né? E não uma influência
cartesiana. Sempre me pareceu que Merleau-Ponty, como o Paul Ricoeur também, são autores aí da tradição francesa, não é? Então, são autores aí que, de algum modo, eles vão olhar para Descartes, né? Que eles estivessem ali em Paul Ricoeur, isso aí é evidente. Ele menciona isso, ele fala sobre isso aqui na Escola da Fenomenologia, em outros livros dele também, que eu posso trazer aqui, em que ele vai trabalhar a questão cartesiana, não é? E dá uma resposta a Descartes. E me parece também, Merleau-Ponty também cita Descartes, e também me parece que ele está dando também uma resposta a Descartes também, não é? Mas Aristóteles não alcancei, sinceramente, assim, como poderia estar aqui envolvido no livro dele. Eu acho que é mais uma interpretação do próprio Baldwin, sinceramente. Ah, tá bom. Lembrei do Laércio, é o Spinoza, né? Lembrei. Bom, enfim, então, essa questão aqui aristotélica que eu trouxe também no slide, que a gente então não sabe, esse tópico da vontade realmente, enfim, tem dessas coisas. Mas, enfim, retomando, Merleau-Ponty entende que a capacidade de agência racional se baseia, então, nos motivos que estão presentes em nosso ser pré-pessoal no mundo, né? Eu acho que isso é importante, que a gente comentou. E para Baldwin, é muito fácil adaptar a sua explicação da relação entre intencionalidade tética e intencionalidade operativa a esse caso. E aí, mas ele, por outro lado, ele retoma o caso da afonia, né, do Schneider, em que Merleau-Ponty afirma: a afonia não pode ser considerada voluntária, não pode ser considerada desejada, né? Agora eu estou nessa questão se vontade e voluntariedade, se a gente entende de modos diferentes. A vontade pressupõe um campo de possibilidades entre os quais eu escolho. Aqui está Pierre, eu posso escolher falar com ele ou não. E nesse mesmo trecho, em Fenomenologia da Percepção, e isso não está no artigo, mas eu acho que, enfim, tá ali bem perto, Merleau-Ponty fala do sono, né? Que mesmo quando a gente quer dormir, você deita querendo dormir, às vezes você não dorme, você não decide a hora que você vai dormir, simplesmente em algum momento você dorme, o sono vem. Ele usa ele coloca desse modo, o sono simplesmente vem, né? Então, seria nessa esfera dessa coisa que não é voluntária, né? De todo modo, para Baldwin, a referência aqui a esse campo de possibilidades, né, lembra o destaque de Merleau-Ponty para a capacidade de se orientar em relação ao possível, a esse campo de possibilidades que seria justamente, então, a essência da vida humana. E Baldwin, a partir disso, afirma, né, pode-se inferir, a partir dessas passagens, a sugestão de que os atos voluntários são característicos da vida humana pessoal, enquanto o mundo dos animais não humanos e de nossa existência pré-pessoal do corpo se limita ao que é familiar e real. E eu fiquei, assim, me questionando com essa passagem, né, se realmente é isso, né, que a existência dos animais, por ser uma existência, primeiro que é pré-pessoal, né, ela é antes de alguma coisa, como se ser pessoa fosse um estágio posterior, se limita a isso que é familiar e real, né? Será que os animais não escolhem num campo de possibilidades, ainda que de um modo diferente dos humanos adultos típicos? Eu achei que essa passagem mostra que, de fato, o nível pessoal, esse nível de ser pessoa, de ter esse tipo de voluntariedade que é possível, né? Pressupõe, de fato, a existência desse campo de possibilidades. Esse campo de possibilidades tem que existir, né? Sem esse campo de possibilidades, você não vai ter voluntariedade. Mas eu não acho que isso significa, né, que a existência de um campo de possibilidades faça ver a presença da pessoalidade. Né? Esse campo de possibilidades ele pode se abrir para um animal não humano decidir, enquanto agente, sobre que caminho seguir. E aí eu pensei em várias situações, né? Acho que todos nós que convivemos com, enfim, com animais de outras espécies, tem exemplos disso, né? O Jorge, que é o meu mais novinho, que está por aqui, está quietinho hoje, ainda bem. Às vezes eu chamo, ele vem, às vezes eu chamo, ele não vem, né? Às vezes ele decide que ele quer fazer o que você está sugerindo que ele faça, às vezes não.
A TT, que é a mais velha também, às vezes eu chamo ela para brincar, e às vezes ela se interessa, às vezes ela não tá afim. Né? E aí tem várias histórias desses cachorros. A TT às vezes faz isso, finge que tá mancando quando ela quer algum tipo de atenção, né? E aí ela finge que tá mancando. E eu tô lendo um livro muito legal do Carl Zafina, que chama Becoming Wild. E, nossa, é um livro lindo, assim. E ele fala justamente da formação de culturas nos animais. Ele foca em alguns animais nesse livro, né? Então, eu tô nesse trecho que ele tá falando das baleias. E ele mostra como as baleias, elas... Primeiro ele afirma isso, e eu vi que a Nussbaum cita esse livro dele, coincidentemente, ela cita, ela gostou bastante também. Ele fala que grande parte dos comportamentos humanos e não humanos são instintivos, mas grande parte dos comportamentos humanos e não humanos não são instintivos, né? Eles são fruto de um aprendizado social. E aí ele fala que as baleias, elas aprendem, né? Por exemplo, a procurar comida em uma determinada região do mundo com as mães. As mães ensinam isso, né? Não é o que você nasce sabendo, você nasceu sem mãe, sem família. Ele fala das famílias de baleias, né? Você não vai saber onde ir. E não é que é sempre a mesma rota, isso está no seu DNA. Então, ele traz relatos de que, sei lá, em 1800 e tanto, numa região ali do México, não tinham baleias, não tem nenhum registro de alguém tendo visto baleias. Porém, anos depois, começa a haver um monte de registro de baleias aparecendo ali. E aí começam hipóteses históricas. Olha, naquele período tinha uma caça muito forte de baleia em outra região, então, de repente, elas começaram a mudar de rota. Então, são escolhas e são aprendizados, ensinamentos, né? Enfim. É, Oi. só queria falar também que você está dando aí exemplos, e você estava falando, eu pensei, você deu exemplos entre o comportamento do próprio cachorro, né? Que às vezes ele atende, às vezes ele não. E eu fiquei pensando que aqui em casa eu também tenho 2 cachorros, e eu fico pensando, eles são tão diferentes entre si, parece que tem uma personalidade diferente. Por exemplo, quando é dia de tomar banho, um ama tomar banho, ele vê a mangueira e sai correndo. A outra quer se esconder, quer sair correndo pela rua. Então, aí eu fico, isso não são escolhas, né? Parece tão pessoal de um e outro. Eu vejo como personalidades tão diferentes. A gente consegue definir certinho o que é do Bigu e o que é da Mel, sabe? Então, eu fiquei pensando nisso também. É exatamente daí que eu estou partindo, né? E tudo bem, você vai ter um tipo de escolha que a gente vai fazer, que é um tipo de escolha humana, com base nos recursos nossos humanos e na percepção de mundo que a gente tem enquanto humanos, enquanto pessoas humanas. Mas realmente os animais eles fazem escolhas, ainda que sejam de um outro tipo, e que dependendo do indivíduo, essas escolhas mudem, as ferramentas que eles têm, né, para fazer essas escolhas, enfim. Mas eu acho que esse campo de possibilidades que ele fala quando ele está falando da apraxia, né? Ele existe para os animais. Enfim, e aí depois ele fala, né? Aí o Jorge se manifestando. Falando agora, eu ia falar justamente da linguagem. A linguagem é uma capacidade aberta e indefinida de significar, de compreender e comunicar simultaneamente um sentido. Então, por meio da linguagem, a gente consegue criar novos significados, no qual a gente usa sons, palavras, mais ou menos familiares de novas maneiras, e ele não menciona isso nesse texto, mas tem outras formas, claro que não a oral, para esse tipo de comunicação que a gente vê em Merleau-Ponty. Então, a relação fundamental entre pensamento e linguagem não implica em Merleau-Ponty que, por meio do aprendizado da linguagem, a gente aprende a traduzir nossos próprios pensamentos internos em sons que se tornam disponíveis para os outros. Ao contrário, quando a gente aprende a linguagem, a gente adquire a capacidade de expressar novos significados e ter pensamentos que de outra forma não teríamos. E justamente, segundo Baldwin, Merleau-Ponty compreende a fala como um comportamento central que transforma a consciência pré-pessoal, né, do animal humano na vida voluntária e racional da pessoa humana. Então, vou só passar rapidinho para esse slide, né, que seria o que ele entende, né? Então, a fala ela teria esse papel de dar significado a novas possibilidades e fornecer a estrutura para um mundo intersubjetivo de significados compartilhados e culturas. Mas isso é uma coisa que a gente sabe que existem animais não humanos, que ele obviamente coloca nesse lugar que ele foi explícito, pré-pessoal.
Então, na minha visão, isso não é algo que pertence a essa esfera do pessoal, porque os animais também fazem isso, a linguagem também existe nos animais. A não ser que a gente diga que muitas espécies de animais são constituídas de pessoas não humanas, mas aí com isso a gente sacrifica algumas distinções que eu acho que são importantes, né, no conceito da pessoalidade, que é o que a gente falou, da voluntariedade para, por exemplo, fazer um contrato, um aborto, um testamento vital, enfim. Mas voltando aqui para esse slide anterior, Ana, né? eu acho que essa questão da vontade, eu acho que no final das contas, o Baldwin ele recai, né, numa teoria de pessoalidade em que ele diz que ao final e ao cabo que a pessoalidade ela é própria de animais humanos, não é? Por quê? Porque nessa parte ele vai tratar de dois pontos, né? Um deles ele vai deixar ali meio de lado, né? São três campos que é a vontade, né? Que é a ação, a decisão, né? Na verdade são quatro, né? E a reflexão, sendo que a reflexão ele vai deixar assim meio de lado, né? Ele não vai falar sobre isso. Então, ele vai falar sobre a vontade, né? No eu quero, né? A decisão eu decido. E na reflexão ele vai tratar meio de forma indireta, né, que é a parte do eu penso, né? E ele vai dizer que o eu ajo é aquele sujeito, né, que é capaz de ter vontade e decisão, né? E implicitamente de reflexão, né? Então, em verdade, todos esses elementos, vontade, decisão, reflexão, são elementos próprios, né, da constituição da identidade de pessoa, não é? E a parte relacionada, o que ele trabalha como pré-pessoal, que eu dou uma importância enorme em Merleau-Ponty, né? Que eu acho que se Merleau-Ponty quisesse fazer uma teoria sobre pessoa, ele repetiria simplesmente aquilo que Russell havia feito, que é justamente isso: eu quero, eu penso, eu decido, né? Essa questão desse homem, dessa pessoalidade geral, né? Universal para todos os sujeitos humanos, né? Não, se ele está destacando Merleau-Ponty a questão da pré-pessoalidade, não é? Então, não é uma teoria que eu creio, Ana Paula, creio que é, é, eu acho que ela pode ser acolhedora, vou dizer dessa forma, né? De não só de animais humanos, também como de animais não humanos, né? A, a questão da vontade, a questão, por exemplo, de que ele fala da linguagem, né? Eu já vi de uma outra forma quando eu li o livro. Eu achei que nesta, nesta parte da linguagem, não só a fala é importante, mas também os gestos são importantes, não é? É, eu vi isso no livro dele, não só a linguagem oral, mas também a linguagem corporal é também bastante significativo, né? Então, nessa medida, eu acho que ele não coloca a fala num patamar assim tão elevado de considerar que em virtude dela, né, desse Speech Act, né, ela seja assim um elemento essencial para a gente dizer que só pessoas humanas, né, só animais humanos, tira essa pessoa, só animais humanos são detentores, né, de linguagem, né? Por quê? Por terem essa linguagem, serem apropriados de uma linguagem oral, né? Nesse sentido, eu não concordo com ele. Realmente, eu não concordo. Então, no final, eu acho que ele um teórico que ele tenta ali fazer uns caminhos meio, tenta sair, né, dessa questão da pessoalidade, mas ele está ali ainda envolvido nesse universo personalista, né? E para ele, é, é isso que a gente retira do texto, né? Para ele, somente animais humanos que têm uma identidade de pessoa, porque só eles têm vontade e outros animais não humanos não têm vontade. Mas, igualmente aos animais não humanos, os seres humanos são
constituídos também de decisão, não é? E de ação, né? Ficou um pouco enrolado isso, Não porque parece que ele volta para um cartesianismo, para esse dualismo cartesiano também? é, porque no final é isso, assim, porque na parte pré-pessoal a gente tem lá, o que que ele coloca lá no pré-pessoal? Ele vai falar sobre a questão da decisão e a questão da ação, né? Vai falar sobre esses dois pontos aí importantes. Isso aqui, tanto animais, você me corrige se eu estou falando alguma besteira, tanto animais humanos quanto animais não humanos detêm esses dois, decisão e ação. A reflexão, ele vai ali bater um pouco na reflexão, no eu penso, dizendo que isso aí não é importante, para o Merleau-Ponty isso aí não é importante, então, enfim, não é um fator essencial, que seria a parte do eu penso, que é o racional. Tanto que não é importante que ele vai, na parte pré-pessoal, ele também vai incluir, não é, essa questão da racionalidade prática, né? Na racionalidade prática ele fala, é um tipo de racionalidade que também me parece capacidade racional que também é, animais não humanos também poderiam ter. Isso deixa em outras palavras isso bem. Essa racionalidade operativa, ele fala, Isso, né? isso. Então, assim, animais são detentores de racionalidade operativa, de ação, Tem e me- agência, né? Ele tem diz que tem agência, agência. né? E me parece que também tem uma capacidade, embora ele também não trate desse tema, que é uma capacidade de deliberação, uma capacidade de decisão. Ele também não aborda isso a fundo, mas fica ali meio que ali no limbo, né? O que ele vai... Então, nesse sentido, tanto animais humanos quanto animais humanos e animais não humanos são compatíveis, assim, não tem uma diferenciação. A única diferenciação que ele vai fazer é com base na leitura que ele faz de Merleau-Ponty é em relação à vontade. Mas ele mesmo diz que a vontade ela não é muito elaborada, trabalhada, aprofundada por Merleau-Ponty. Ele mesmo vai dizer isso. Ele diz isso no texto. E que ele é que está dando uma interpretação de como Merleau-Ponty poderia pensar a vontade, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que é mais uma interpretação dele. Assim, se eu fosse pensar claramente só com base no Merleau-Ponty e naquilo que ele diz, eu diria que não existe aí uma distinção entre animais humanos e animais não humanos. Porque o campo merleau-pontiano é um campo pré-pessoal. Ele não está discutindo pessoalidade no livro dele, né? Ele não está discutindo isso, né? Então, é essa a resposta que eu daria para esse ponto, Ana. Não sei se E eu é fui clara, justamente, que eu não, falei foi tanta super coisa. clara, foi ótimo ouvir isso, porque é por isso que eu queria trazer esse texto para cá, porque, por um lado, eu acho que ele é bom para a gente pensar em várias ideias básicas do Merleau-Ponty até a agência, né? Acho que até esse ponto agência, e eu acho que a agência realmente é um conceito importante da gente pensar, pelo menos para mim, assim, especificamente, mas eu acho que para várias áreas né, na tese, porque a gente fala, os animais são agentes, eles são agentes, mas tem essa agência de que vem de um outro lugar e que as pessoas usam muito, que não é dessa agência que a gente está falando. Então, eu achei que, A gente já nesse estudou no sentido, grupo, eu acho que talvez um pouquinho antes de você entrar, mas a Karina já estava no grupo, por exemplo, a gente estudou muito bioética, não é, Karina? E a gente viu essa questão de agência aí muitas e muitas vezes, não é? uhum, Trabalhamos com alguns livros a esse respeito, não é? Acho que dois livros, acho que a Ana, não sei se a Ana já estava no grupo ou não, né? uhum, Mas, enfim, também é importante para outras disciplinas, não é? Então, uhum. Sim, claro. Mas é que como a minha tese é uma tese de fenomenologia, eu não posso usar a agência, falar em animais como agente sem misturar ali um monte de coisas. E aí eu me vi usando essa expressão e eu pensei, não, eu preciso ver com carinho como que isso, né, aparece né, em Merleau-Ponty. Então, eu achei que é um texto válido, achei bacana, mas eu fiquei depois, nesse último tópico, entendendo que era a interpretação do Baldwin, mas eu fiquei com essa questão se existiria esse nível pessoal.
o quanto o quanto a criação dele aqui era voluntariedade e o quanto era de fato para esse nível pessoal, porque parece que quando você lê esse último tópico do texto, todo o resto deixa de fazer sentido porque eu senti justamente um retorno, e ele conclui dizendo que isso mostra exatamente a história do que nós somos, enfim, aquela passagem que ele traz no início, depois eu encontro. Mas, enfim, eu achei o contrário, achei que ele volta para um cartesianismo ali, para um dualismo cartesiano, e perde o sentido, porque seria justamente entender desse modo, que você tem duas esferas, um que é menos, e aí você adiciona algo, que é justamente o que o Merleau-Ponty fala que você não faz, né? Você não adiciona algo numa máquina, e aí, então parece que você adiciona alguma coisa e surge, então, essa esfera pessoal, e o animal é isso menos o que tem a esfera pessoal, como se o animal fosse uma subtração disso. Eu fiquei com essa impressão. E aí eu quis trazer para, enfim, entender melhor justamente. Justamente a gente usa o Merleau-Ponty e a fenomenologia justamente para a gente sair desse campo pessoal, né? É, Que é um campo exato. próprio de uma racionalidade que nasce com o iluminismo, né? A gente sai desse enfoque, né? Mas sim, você tem razão, ele retorna, né? Para aquilo que a gente está conversando, ele retorna a isso, quer dizer, ele não consegue se dissociar completamente disso. Agora, no meu próprio livro, aí depois você relê, né, quando você tiver tempo, né, eu trago Uhum. essa parte que para mim foi fundamental para, inclusive, trabalhar com pessoas com Alzheimer, né? Essa parte da consideração de que vamos ter aí, vamos pensar numa teoria ou numa filosofia, né, que saia desse campo, né, de pessoalidade, personalidade, né? Vamos pensar numa coisa que seja pré-pessoal, né? Ou então, como o próprio Merleau-Ponty coloca, e ele colocou nesse texto. Então, eu acho que a fenomenologia lida com o universo pré-pessoal, entende? Né? Um universo, não que isso também é muito importante a gente dizer, não é que o que seja pessoal é, não seja importante, entendeu? Não é que o fisicalismo não seja importante, não é que o naturalismo, não, naturalismo, o fisicalismo não seja importante, a, a- enfim, todas as ciências envolvidas no fisicalismo não sejam importantes. Elas são, mas a gente trabalha com uma outra coisa, né? Que pode ser interessante, é isso que o tempo inteiro eu falo, que pode ser interessante, né, para a gente trocar justamente ideias e concepções com esses posicionamentos, né, que são posicionamentos, no caso que a gente está estudando no dia de hoje, né, com posicionamentos bioéticos que se baseiam, por exemplo, numa ideia de pessoa muito definida, né, com a psicologia, com a física, com a biologia, com a neurologia, que ele traz, inclusive, aqui no próprio texto, né, com a teoria da mente, né, enfim é importante, mas a gente trabalha com outras coisas, né? Então, isso também apareceu no próprio texto, que a Karina também já trouxe na reunião retrasada, né? Que foi o próprio texto do Zahavi, né? Que é esse texto que também no final fala assim, não, vamos conversar, não é bem isso que você está pensando, Jacó, mas vamos conversar sobre o que é de fato empatia, como é que a gente lê empatia e tal. Então, eu acho que tem esses vieses, são interpretações, né, Ana? Então, essa é uma interpretação que é dada para ele, mas no final, ele recai nesse pessoalismo, sim, né? Eu não sei se ele teve medo, que me pareceu uma coisa bem estranha também, né? O cara Não, eu fala, fiquei. fala, Eu também fiquei assim. Não fez sentido. Para mim foi esse movimento. Aí o Jorge sai do animal, aí a linguagem se torna então a pessoa humana, né? né? Assim. E aí ele trouxe essa passagem aqui do Merleau-Ponty, que eu também, ele fala é o excesso da nossa, cadê? Essa última que eu coloquei no slide, né? A fala é só, É o cadê a fala? excesso, é o Eu não excesso. tô conseguindo, Jorge, meu amor, isso. Peraí, deixa eu voltar para o slide que eu tô. A fala é o excesso de nossa existência, é, por sobre o ser natural, mas o ato de expressão constitui um mundo linguístico e um mundo cultural. Ele faz voltar a cair do ser
aquilo que tendia para além. Daí a fala falada, que desfruta as significações disponíveis, como uma flor, é como uma fortuna obtida. A partir dessas aquisições, tornam-se possíveis outros atos de expressão autêntica, aqueles do escritor, do artista ou do filósofo. Enfim, eu não acho que essa passagem do Merleau-Ponty, gente, o Jorge agora ele cansou. Eu não acho que essa fala, né, diga que só existe esse tipo de racionalidade. Ó, tá aqui no meu colo, vem aqui, Jorge, que apareceu. Tá? Ó, vamos todo mundo dar oi pro Jorge aqui. Enfim, mas é isso, assim, enfim, nem sei mais. Não, mas é justamente isso. Eu acho que no final ele não conseguiu se colocar de uma forma contundente, não é? De dizer assim, olha, eu vou aqui embarcar num âmbito em que vou construir teoricamente com base em Merleau-Ponty e a agência com base na pré-pessoalidade. Não, a agência para ele é pessoal, né? Por que isso? Porque ele inicia o texto com a seguinte expressão: você é aquilo que você a, que você you are your act, você é o que você age, né? E termina o texto com isso: você é aquilo que você age, né? Deve ser essa tradução. You are your act, você é a sua ação, né? Ele inicia assim e no final ele termina com isso: você é o seu ato, né? E o ato para ele, na verdade, tem a ver com a agência, como tem não só um viés, como eu já disse, da própria. ah, eu acho que a ação para ele, Ana, a ação para ele se calca na vontade. Porque ele está discutindo, em verdade, duas coisas aí no texto: ação e vontade, o tempo inteiro, né? Mais ação e no finalzinho ele vai falar sobre a vontade. E está falando só sobre esses dois temas. E outros, assim, de forma, né? Assim, en passant, né? Então, se você é o seu ato, você só é o seu ato, né? Se você emite uma vontade, né? É, e essa vontade, ela é uma vontade que ele também não vai discutir se é uma vontade que é voluntária ou uma vontade involuntária, porque a gente não sabe se toda vontade é voluntária ou se a vontade também pode ser involuntária. Ele também fala em alguns autores ali, mas ele também não aprofunda isso, né? Não sei se você teve essa percepção. Então, eu Sim, acho que no final é isso, no final é uma vontade pessoal, né? E Exato, por alguma isso que eu até pensei essa coisa do will, quando a gente pensa em direito animal, nessas coisas, eu sei que a gente está falando de outra coisa. Mas a gente procura fugir desse negócio, né? E de para os interesses, para as teorias de interesses de direitos, porque não complicado falar nesse will, nessa voluntariedade e animais. E, enfim, é isso, ele volta, como a senhora falou, ele volta para a questão da pessoalidade. Ele vai para essa questão da pessoalidade, né? Então, é, enfim. Bom, alguma pergunta, Karina? Você quer fazer mais alguma colocação? Andiara? quer falar primeiro, Andiara? Eu falo rapidinho. É isso, gente. Eu agradecer a Ana pela relatoria. Como ela falou no início, eu gostei porque o texto trata desses temas mais gerais, até para entender melhor a fenomenologia, né? Foi até bom porque terça-feira que vem eu vou ter que relatar já o texto do Simon Dickel. Já entro logo na fenomenologia, aí para entendendo melhor. Mas gostei muito dos seus slides e tudo. As dúvidas realmente que eu tinha ficado mais era essa parte aí da vontade no texto. Eu estava com dificuldade de entender justamente essa passagem do pré-pessoal para o racional, para essa vida racional depois. E até pelo alguns termos, né, que ele coloca no texto language. Aí eu estava com dificuldade. Será que ele está falando de fala, de idioma, mas aí a professora já explicou melhor aí que seria uma linguagem que pode entender até gestos corporais, né? Então, eu acho que eu entendi melhor. Mas é isso, gostei do texto e da sua relatoria e só
Só isso que eu tenho para falar. Eu acho, Karina, inclusive, que essa confusão do language, porque é isso, Merleau-Ponty, ele fala de outras comunicações, de outras formas de linguagem, mas é porque como ele está indo para aquela visão cartesiana e para a questão da pessoalidade, ele está pensando nessa linguagem que eu acho que essa que foi a confusão, que eu acho que foi esse incômodo que a gente teve nesse último tópico, né? Mas agradeço suas palavras, que bom. E boa sorte na sua relatoria também. E que bom que os desenhos ajudaram, eles me ajudaram também. Queria só parabenizar pela apresentação e também pelos slides, né? Muito bom. Eu, na hora que estava falando também, eu tive a questão da cultura ou até mesmo da personalidade dos animais, né? Não humanos, que são bem diferentes. Eu tive uma cachorrinha que ela simplesmente, na hora que abriu o portão, ela fugia. Ela não tinha nada, vamos dizer assim, relacionado comigo, né? Já tive um outro que ele parece que era personificado eu, cheio de preguiça, gosta de dormir, mas ia comigo, me acompanhava, abria o portão, ele só ia comigo. Então ele não era tão assim, então muito diferentes um do outro. Não criei os dois ao mesmo tempo, né? Foram em épocas diferentes, mas foi a mesma, vamos dizer assim, a mesma criação e foram completamente diferentes. Eu também vi uma passagem de uma pessoa, né, falando sobre os tubarões. E na época da escravidão, foi tão, assim, tão, sei lá, irreal, né, o número de mortes que aconteciam nos navios, que isso mudou a cultura dos tubarões, mudou o local onde eles iriam comer, né? Então eles começaram a seguir os barcos porque eles sabiam que iriam ter comida ali. Algo assim absurdo, mas que mudou. Então eles pensam, eles raciocinam, eles têm uma forma, eles vão modificar de acordo com a situação, né? Então eu gostei bastante da tua explicação e me deixou mais à vontade em entender por que eu não tinha entendido o final, por que eu achei estranho o final do texto, né? Tá indo tão bem e aí, enfim, mas eu gostei bastante. Obrigada. Obrigada, Indiara, que bom. Eu fiquei com a mesma sensação, tipo, nossa, que texto legal. Aí chegou no último, eu falei, não, preciso discutir isso, preciso falar sobre isso. Que bom. Tem essa questão, né, que a gente pensa assim, na questão da personalidade. Tem autores que vão dizer assim, animal não tem pessoalidade, porque é o que ele está dizendo aqui, não é? Mas tem, mas ele não vai falar sobre personalidade, né? Mas eu estou falando, né? Então é muito comum esse posicionamento de falar que animais não têm pessoalidade, mas animais têm personalidade, né? Então, o animal ele tem uma personalidade baseada numa identidade biográfica, né? Mas eles, por outro lado, não têm determinados atributos que constituem a sua pessoalidade. Então é por isso que não se pode dizer, porque já que o sentido de pessoa, né, reúne pessoalidade e personalidade juntos, né, de forma necessária e subsidiária, então por isso que não se diz que animal é pessoa, né? Embora eles tenham uma parte dessa pessoa, né, que é a parte da personalidade, né? Então isso é muito, na verdade, né? Eu acho que ele discute algumas coisas interessantes, ele coloca algumas coisas interessantes como referência, que a gente inclusive já sabia, como a estrutura do comportamento do Merleau-Ponty, o curso dele sobre a natureza, né? Trabalhou com a fenomenologia da percepção, mas não, né, a gente pensou que ele fosse fazer alguma coisa a mais em dizer que talvez a parte mais importante da fenomenologia sobre pessoalidade merleau-pontiana é de dizer justamente que o que é importante no estudo é a pré-pessoalidade, não é? E não a pessoalidade, né? Mas enfim, é isso, gente. Então, desejo aí a vocês um bom final de semana. Ana, gratíssima pela relatoria, foi um bom texto, né, para a gente discutir, não é? E na próxima semana vai ser a Andiara, né, Andiara? E aí a gente tem esse texto aqui, que eu já separei, mas ele também está disponível naquele canal que a gente conhece, é, que é esse livro aqui. Ah, meu Deus, peraí, deixa eu tirar aqui o negócio aqui, peraí.
que é esse livro aqui. E aí você escolheu que capítulo, Andiara? Foi o... Salvo engano, foi o 4, mas é o capítulo do Antropoceno. É. Então, são ensaios, não é? Só vou abrir aqui. É a quarta conferência. Tá dando para ver? É o Antropoceno, a destruição do globo, é isso, né? Isso. É. Então, e a destruição da imagem do globo. Da imagem do globo. Então, já vem aí também uma questão, não sei como é que ele vai tratar essa questão da imagem, né? Mas também já vem uma questão de representação aí, já falando que ele está falando em representação, imagem também é representação, né? Então, vem aí também essa questão talvez envolvida. Tá bom, gente, um bom final de semana, obrigada pela relatoria de novo, pela presença, pela discussão, foi ótimo. Quer falar alguma coisinha, Ana? Dá um adeus final? Não, só agradecer também, foi terapêutico. Então, obrigada por todas terem lido e interagido, e isso é importante. Então, muito obrigada. Bom final de semana, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.